Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Stock Analysis Drops. Eu sou André Leal e comigo sempre ele, Arthur Nunes. Tudo bem, Arthur? Fala, André, tudo bem? Seja muito bem-vindo, investidor. Tudo bem. Olha aí, a gente trouxe uma notícia aí para falar de um assunto que rolou essa semana. Olha só a notícia. Uma falha de software causou estragos em sistemas de computadores, suspendendo voos, afetando serviços bancários e até tirando emissoras de TV do ar. A atualização de um produto da empresa de segurança cibernética CrowdStrike está sendo apontada como gatilho, afetando clientes que usam o sistema operacional Windows da Microsoft. Arthur, incidente de segurança ou ataque cibernético? André, a CrowdStrike veio a público na sexta-feira, com uma carta do CEO George Kurtz, que responde essa pergunta. Clientes e parceiros valiosos, quero pedir desculpas sinceras diretamente a todos vocês pela interrupção de hoje. Toda a CrowdStrike entende a gravidade e o impacto da situação. Identificamos rapidamente o problema e implementamos uma correção, permitindo que nos concentrássemos diligentemente na restauração do sistema dos clientes como nossa maior prioridade. A interrupção foi causada por um defeito encontrado em uma atualização de conteúdo do Falcon para hosts Windows. Os hosts Mac e Linux não foram afetados, não se trata de um ataque cibernético ou de segurança. Estamos trabalhando em estreita colaboração com os clientes e parceiros afetados para garantir que todos os sistemas sejam restaurados para que você possa prestar os serviços nas quais seus clientes confiam. A CrowdStrike está operando normalmente e esses problemas não afetam o nosso sistema de plataforma Falcon. Não há impacto em nenhuma proteção se o sensor Falcon estiver instalado. Os serviços Falcon Complete e Falcon Overwatch não são interrompidos. George Kurtz. O sistema de segurança identificou que alguns dessas empresas grandes que caíram, o site deles era malicioso, né? Quer dizer, ele identificou errado. E aí ele derrubou essas empresas, por isso elas pararam de funcionar. Agora é isso, no final das contas não foi um ataque cibernético, né? Quer dizer, foi realmente uma questão de segurança, um erro de protocolo do próprio sistema de segurança, né? Exato. Da atualização. Inclusive, assim, aconteceu com as empresas que, normalmente isso é automático, que atualizaram sexta-feira. Exato. O sistema operacional. Então, quem não atualizou, não teve problema. Mas exato. É meio praxe, por exemplo, onde eu trabalho, o computador sequer tem mais o botão desligar, Ele fica ligado 24 horas por dia, você consegue reiniciar, porque muitas atualizações são feitas durante a noite, Então, aboliram o botão desligar. Exatamente. Bom, eu queria convidar você a se inscrever no canal, assim como acionar o sininho para receber as notificações. Você também pode clicar em curtir para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Lembrando que o nosso Stock Analysis é escrito com cifrão no lugar do S. Agora, Arthur, vamos falar um pouco sobre a CrowdStrike. É uma empresa, que tem sede em Austin, no Texas, e é listada tanto no S&P 500 quanto na Nasdaq. Ela foi fundada há 13 anos e hoje emprega quase 8.500 pessoas. A empresa de segurança cibernética tem entre seus principais produtos uma plataforma chamada CrowdStrike Falcon. É o principal produto da empresa esse que falhou, né? Exato, Eu dei uma pesquisada, só vamos deixar claro, é tudo, vamos dizer assim, um pouco superficial, Até sexta-feira a gente sequer sabia da existência dessa empresa. Teve um incidente, a gente foi dar uma olhada em qualquer empresa, o mercado dela, enfim. E o principal produto realmente é o Falcon. Então, ou seja, afeta o principal produto da empresa, A empresa é nova, como você falou, ela tem 13 anos, e do IPO ela tem 5 anos. Foi em junho de 2019, ou seja, tem 5 anos e um mês do IPO. Ela é bem interessante, tá? Assim, eu fui ver confesso que eu fui um pouco descrente analisar, E achei a empresa interessante. Ela vem crescendo substancialmente, E a CrowdStrike acabou se tornando famosa entre aspas, mas surgiu no mercado pela investigação de alguns ataques hackers, como a invasão do sistema da Sony em 2014. Agora, interessante, Arthur, eu achei bastante interessante que a solução, que os caras deram. E eu achei curioso a orientação da Microsoft, para resolver o problema. O que eles falaram? O que eles falaram para resolver o problema? Reinicia o computador. Fantástico. Isso me lembrou o tempo que a gente jogava Atari, lembra? A gente assoprava o cartucho, E ele milagrosamente voltava a funcionar. Funcionava, exatamente. Mas então, voltando, eu fico muito surpreso com o tamanho da CrowdStrike, tá? Ela é uma empresa nova, mas ela cresceu bastante. Ela atende 200, quase 300 das empresas do Fortune 500, E atende 5 dos 10 maiores hospitais americanos. É uma coisa bem significativa. No Brasil, ela tem 34
4 clientes, entre eles a Vamos, a locadora de máquinas, né? E a XP Investimentos. Enfim, é uma empresa que, apesar de nova, tem um tamanho significativo. E, Arthur, você falou da XP, você sabe se com a XP teve algum problema? André, eu não vi, tá? Não, eu cheguei a abrir meu home broker sexta-feira, se não me engano, e não teve nenhum problema. Mas eu recebi uma mensagem do meu assessor, do Marcelo, né? Que diz o seguinte: prezado parceiro, ou prezada parceira, né? Gostaríamos de atualizá-lo sobre o incidente de escala global que mencionamos em nosso último comunicado. Nesse momento, estamos enfrentando impactos de abertura da corretora, o que pode afetar os sistemas de negociação, posição e custódia. Além disso, plataformas terceiras como Trid, creio que se fala assim, TRYD, PNT e Neológica também podem ser afetadas. Ou seja, eles tiveram, pelo menos, pequenos problemas, pelo que eu entendi. Agora, a gente também teve problemas, né, Arthur? A gente tentou subir o nosso vídeo um para o outro no Drive e ele não subia de jeito nenhum, não foi? E aí a gente resolveu botar a culpa nesse incidente, não foi isso? Porque a gente não conseguiu, a gente teve que mandar por outras formas de envio, né? Exato, eu tentei subir. Aliás, ele subiu o vídeo pelo Google Drive, né? Mas você não tinha acesso. Então, como foi no mesmo dia, a gente tudo leva a crer que foi algum impacto do incidente, mas não temos certeza. Exato. Talvez as ações aí, as ações da Stock Análise despenquem na abertura do mercado. É isso aí. Então vamos falar de mercado, né? Vamos falar um pouco como que a empresa se comportou depois disso, né? As ações da CrowdStrike caíram até 21% nas negociações pré-mercado e a Microsoft também sofreu perdas, assim como as ações das empresas ligadas a viagens e lazer, à medida que os investidores avaliam a possível interrupção para os turistas. André, só complementando a tua informação, né? A Counter-Strike, não é Counter-Strike, Counter-Strike é um outro jogo. Desculpa. É CrowdStrike. A CrowdStrike tem como cliente diversas companhias aéreas, a KLM, American Airlines, mais umas 5 companhias aéreas aí que eu dei uma procurada, né? E todas elas foram afetadas, inclusive tiveram o dia inteiro sem voo em virtude disso. Aqui o site da Azul também foi na parte de check-in da Azul foi afetado e os caras estavam fazendo o cartão de embarque na mão. E teve um cara que chegou a receber uma oferta de R$2.000 para não viajar da Azul. Quer dizer, acabou afetando principalmente as empresas aéreas. A gente vê que traz um prejuízo aí para todos os clientes afetados, né? Um prejuízo significativo. E por isso, né, essa queda que você falou em 21%, né? Eu olhei hoje de manhã, estava 30% já, mais de 30% de queda desde do incidente. Caramba. Agora, após o ocorrido, a empresa perdeu boa parte do seu valor de mercado, né? Agora, espantando vários investidores que acreditam ainda, né, numa iminente crise da companhia. Agora, por outro lado, outros investidores enxergam o acontecimento como uma oportunidade de adquirir o papel em um valor mais barato. E aí eu te pergunto, Arthur, é hora de cair fora ou de entrar? André, a primeira coisa, eu acho que assim, a gente tem que ter noção que eu acho muito. As pessoas às vezes falam assim, né? Teve um incidente, caiu tanto por cento, hora de comprar. Eu diria o seguinte: se você está interessado naquela empresa, se você tem conhecimento sobre aquela empresa, e você entende o que esse incidente vai representar, sem dúvida pode ser uma boa oportunidade, tá? Então, assim, como eu te disse, até sexta-feira eu não conhecia a empresa, a gente foi dar uma olhada no fim de semana aí sobre a empresa. Então, assim, é algo muito superficial. Uma coisa que me espantou é o quanto essa empresa vem crescendo ao longo dos anos, tá? Ela é uma empresa que vem operando prejuízo até finalzinho de 2023, então ela tem uns dados bastante interessantes, né? Primeiro é essa queda substancial, né? Então a gente vê aqui, ela sai dia 17, parece que a gente já sabia, dia 17 ela caiu bastante, né? Estava em 354 e agora está em 258. Então, é uma queda substancial. Agora, se a gente pega aí mais ou menos desde do IPO, essa empresa valorizou de $83. Ela foi até quase 400, né? Mas foi 392,15, né? Mas ainda assim, quem comprou lá no IPO, certamente ainda está feliz porque está em 258,87. Ou seja, uma valorização de 2,5 vezes em 5 anos. A gente vê aqui, né, como eu disse, né, o lucro dela, ela entrou no positivo agora, recentemente,
mas ela tem um crescimento de receita de 65% ao ano nos últimos 5 anos, né? Ou seja, ela supera a Nvidia, que era de 39%, se não me engano. Quando a gente vê aqui a DRE, né? Vou passar para o trimestral aqui, fica melhor. Então, a gente vê que ela vem no prejuízo desde o IPO e ela reverte aqui no terceiro trimestre de 2023 e vem no lucro desde lá. Fica a dúvida se ela vai fechar esse ano com lucro ou não depois desse incidente, né? Mas é isso, né? Ela é uma empresa que cresce bastante, tem múltiplo esticado, como você pega aqui, ó, o PL de 487, altíssimo, mas eu vejo também um motivo nisso, que é esse lucro que acabou de virar lucro. Enfim, eu entendo que ela tem um potencial de lucro muito maior do que o lucro real dela hoje, né? Enfim, o lucro... Não estou falando sobre o incidente, tá? Eu acho que o lucro vinha subindo e tinha potencial de ser muito maior. Agora, com o incidente, eu não sei quantificar o quanto isso impacta. Eu acho assim, respondendo se vale a pena entrar, se você tem conhecimento da empresa, entende que é uma empresa interessante, apesar do incidente, sim, ficou um momento bom. Agora, se você não conhece a empresa, é uma empresa com preço esticado, enfim, com crescimento fantástico das receitas e com preço mais atrativo nesse momento, ainda que não seja aquela coisa de você olhar e falar assim, nossa, que barganha. Quando a gente vai, eu vou alternar aqui, eu vou sair do status invest e vou para o estoque análise. Você vê que alguns analistas já mudaram a posição. Eu não lembro exatamente quantos eram, mas ela estava em compra forte, né? O strong buy, e agora está em buy. Hoje, a média dos analistas, né, dos 39 analistas que analisaram, estão recomendando a compra e com preço, a média de preço de $365. Ou seja, teria aí um potencial significativo, né, de praticamente 40% de alta, né, que é um número excelente. Mas já tem alguns aí acreditando que ela cai mais, cai para $200 até nos próximos 12 meses. É melhor ficar de olho, então, né? Eu diria isso, André. Quem tem conhecimento da empresa, um conhecimento mais aprofundado que esse que a gente teve no fim de semana, né, e conhece o negócio, pode ser uma boa oportunidade. Eu não entraria. Sabe o que me deixou interessado? Na verdade, dado que eu nem sabia, que você falou, as ações da Microsoft caíram. Eu fui ver, né, caíram 3%, né? Enfim, não é uma queda tão significativa quanto 30% da CrowdStrike, mas é uma ação que eu já tenho mais conhecimento, é uma ação que eu gosto. Eu acho ela um pouco esticada, né? Se você olhar o histórico recente da Microsoft, ela vem de uma alta significativa, mas me parece uma oportunidade melhor para o conhecimento que eu tenho, né? Porque a Microsoft, a gente já fez uma análise mais pormenorizada, né? Talvez seja o momento de entrar na Microsoft. Eu não gosto de companhia aérea, né? Eu não tenho companhia aérea, mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma companhia aérea... Eu ia te falar exatamente isso, vou te fazer uma pergunta, porque eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, ele não entra em companhia aérea, porque ele diz que avião cai, ele não entra na Vale ou mineradora, porque ele diz que barragem cai, e aí eu te pergunto, né? Essas empresas de segurança também são isso, né? Uma hora dá um pepino desse, e aí a empresa cai. O que você pensa desse pensamento desse meu amigo? Eu acho um pouco simplista. Evidentemente, em algum momento, uma companhia aérea vai ter um acidente, né? E os custos são muito elevados, enfim. Afeta significativamente, né? É diferente se falar assim, um veículo da General Motors bateu por uma falha mecânica, a gente não fica nem sabendo, né? Mas supondo que aconteça, e não muda, né? Porque são milhões e milhões de veículos, voos não são tantos, né? E aí tem um impacto, né? As indenizações são sempre muito altas, impacta o valor do seguro no mundo inteiro, enfim. Eu não gosto de companhias aéreas não porque o avião cai, é porque elas quebram. As companhias aéreas quebram, né? Se você puxar no Brasil, Varig não existe mais, VASP não existe mais, Transbrasil não existe mais, se for no mundo, Panam não existe mais, enfim, tem um monte de companhias aéreas que quebraram ao redor do mundo, né? Então, eu acho que é um setor que tem uma concorrência muito acentuada, você tem um custo de combustível aí, chega em alguns casos a 60% do valor do voo, né? Então, você tem uma margem muito baixa, né? É que nem o setor de varejo. Então, é um setor que eu não procuro não estar posicionado com companhias aéreas, mas pode eventualmente ser uma boa compra. Voos curtos, então, com companhias aéreas, é isso?
Então vai do perfil de investidor da pessoa. Tem gente que compra hoje para vender daqui a 3 dias e pode ganhar dinheiro com isso. Não é meu perfil, eu só compro aquilo que eu gosto muito, que eu pretendo levar por muitos anos. Então, assim, eu só aproveito uma queda dessa se é aquela empresa que eu falo, eu teria. Eu gosto da empresa. Então, eu compraria. Fora isso, não. Agora, só para fazer um contraponto, seu amigo da Vale, né? O que falou que barragem cai, nem sempre cai, mas enfim. Quem comprou ali após os acidentes se deu muito bem. A Vale valorizou bastante. Bom, o Stock Analysis Drops vai ficando por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações, notícias, curiosidades e acontecimentos. Até lá, grande abraço a todos. Tchau, tchau. Grande beijo a todos.